É bastante interessante observar, em parte aí da grande mídia, né, que inclusive faz aí suas agências, né, de verificação da verdade, né, aquilo que pode ser publicado, aquilo que pode ser divulgado, né. Eu ainda vou tratar disso. Isso me lembra realmente aqueles órgãos de controle dos fascistas, né? Então mas a grande mídia tem essa prerrogativa, né? Ela vai checar a verdade para você e vai banir aquilo que ela não considera verdade. Agora, o assunto hoje é o desprendimento de um gigantesco iceberg, é o A76. Tradicionalmente se coloca letras e números para se identificar qual região da Antártida houve aquele desprendimento, né, do bloco de gelo, e um número para classificar, né. Então vocês vejam a quantidade já desse tipo de evento documentado, né. Aliás, atualmente existem 2 satélites de posição polar, órbita polar, só para detectar esses eventos. O A76, ele é muito grande, mais de 4.000 km², são ali mais ou menos, se a gente fosse medir, fazer um retângulo, seria ali um retângulo de 175 quilômetros, né, do lado maior, e algo ali como 25 quilômetros do lado menor, né, dá isso, essa dimensão. E aí, parte da grande mídia, eu fui rastreando várias matérias, insistem em colar isso no aquecimento global. Não. Inclusive aquelas matérias enlatadas, né? Que pegam ali, por exemplo, matérias que vêm ali da France Press, daquela coisa europeia, assim, e o cara reproduz aquilo. E aí, se for conversar com outros cientistas climatologistas que estudam a Antártida, vão dizer: não, meu filho, isso não tem a ver com aquecimento global. Se vocês observarem o mapa da Antártida, onde estão localizados as estações, as bases de monitoramento, ali, de pesquisa científica da Antártida? Na Península Antártida. Vejam a proximidade da Península Antártida com o final ali do continente sul-americano. Não é à toa que tanto a Argentina como o Chile reivindicam realmente a posse de parte ali dessa península e do mar do Weddell, né, que cobre toda essa concavidade ali que vai da península até o continente antártico. E tem sentido, porque a península é uma espécie de prolongamento do que seria o cone do cone sul ali da América, né? Agora, a Antártida, desde 1958, se não me engano, ela foi totalmente militarizada. Sim, militarizada. Você não pode ir para a Antártida. Você tem que ter uma autorização. Foi votada uma lei internacional onde, a partir de um certo paralelo, barco nenhum pode cruzar sem autorização. Então, isso eu ainda vou tratar desses mistérios da Antártida, né? E as bases, como eu disse, estão todas nessa península. Só que essa península, ela tem uma influência de correntes que vem ali, seja do Pacífico, seja do Atlântico Sul, e que inundam o mar do Weddell, e que exatamente essa água, muitas vezes vindo mais quente, ela começa a erodir o gelo por debaixo. Nós sabemos que a parte visível do que nós enxergamos de gelo, por exemplo, um gelo que está flutuando, é muito maior embaixo do que em cima, por uma questão de densidade. Ela vai erudindo, derretendo aquele gelo que está submerso, até que simplesmente há um colapso da parte superior, a parte visível, e esse iceberg nasce, né? Mas tem aquele pessoal que não perde uma oportunidade de colar isso como aquecimento global. Inclusive o mar de Weddell tem esse nome em função do James Weddell, que é um explorador inglês, que fez um mapeamento, pelo menos primário, dessa região em 1823. Vejam só, 1823. E desde essa época, outros exploradores também estiveram lá sucessivamente,
detectaram realmente grandes massas de gelo já flutuando no oceano. Então esse fenômeno não é novo e não tem a ver com o tal do aquecimento global. Se nós lembrarmos de 1914 para 1915, quando o Endurance, o navio do Ernest Shackleton, que eu já tenho aqui no canal, pesquisem aí, uma história real, que ele ficou preso no gelo, no inverno muito, muito rigoroso, de 1914 para 1915, apesar de estar naquele momento no verão antártico. Então o frio estava muito intenso, demorou muito para haver o degelo, e aí o navio acabou sendo aprisionado e eles ficaram 20 meses presos no gelo. É interessante que os alarmistas, né, colocam como aumento da temperatura desde ali de meados do século XIX. Né? Então já deveria ter realmente verões antárticos dos mais brandos, né, nessa época, né? O que não aconteceu. Né? O frio continuou bastante intenso. E também eles não explicam por que de 1946 a 1976 a temperatura volta a cair fortemente. Tanto eu já comentei aqui no canal, mas só para reforçar, laranjais gigantescos que existiam na Flórida foram dizimados. A Flórida era o maior produtor de suco de laranja dos Estados Unidos, isso foi dizimado ali meados dos anos 70, que foi quando o Brasil surgiu como o grande repositor, digamos assim, de suco de laranja até hoje, né, para os Estados Unidos. Por outro lado, no Brasil, aquelas fazendas de café que ainda existiam no Paraná, no norte do Paraná, foram devastados. Então, praticamente se abandonou a ideia de plantar o café no Paraná e foi se levando para regiões mais quentes. Veja, 1976, capa ali acho que entre 75 e 76, capa da revista Time, né, apregoando que haveria uma nova era do gelo, né? Tudo uma coisa midiática, né? Então eu acho bastante curioso, né, quando atualmente se tenta colar essa questão ambiental e tudo que se coloca com relação à Antártida, qualquer evento, a desculpa é do aquecimento global. Se vocês analisarem sempre entrevistas televisivas ou de jornais, sempre são aqueles cientistas ativistas que participam dos mesmos fóruns, dos mesmos institutos, ligados aos mesmos ONGs, e nunca se chama outros cientistas que têm posições opostas e têm argumentos. Eles não estão dando opinião, eles têm também seus argumentos. Né? Então, fica aqui essa mensagem. A gente vai voltar a tratar desse assunto em breve, de uma questão mais ampla com relação à Antártida e seus mistérios.